Há algum tempo, vem nos preocupando a questão do aumento da violência e da criminalidade em nosso país. Não é novidade para ninguém que parte desse aumento decorre do funcionamento do crime organizado e sua conexão internacional. Na medida em que boa parcela dos crimes está conectada com o problema das drogas e do contrabando de armas que abastece as quadrilhas nos grandes centros urbanos. Boa parte desse fluxo atravessa com certa facilidade nossas fronteiras, em que pese todo o esforço aparente das autoridades constituídas no sentido de coibi-la. A manutenção da segurança em nossa extensa faixa de fronteira é um grande desafio, mesmo para uma nação do nosso porte, exigindo até mesmo uma mudança profunda em nossa lógica histórica, que sempre privilegiou o litoral atlântico, relegando ao esquecimento por séculos o interior. Utilizando apenas a definição legal, nós temos 15.719 quilômetros de fronteira compartilhados com 10 países vizinhos, sendo considerado faixa de fronteira o trecho interno de 150 quilômetros de largura, contíguo e paralelo à linha divisória do território, que, trocando em miúdos, 150 quilômetros depois da fronteira para dentro do país, é considerado fronteira, ou depois da divisa, é considerado fronteira. Essa faixa de fronteira abrange 11 unidades da federação, incluindo 588 municípios e algo entre 10 e 11 milhões de habitantes. Da extensão total, 43% são fronteiras secas, praticamente sem referências físicas do limite, e 57% correspondem a rios e lagos. Como a maior parte dessa faixa tem baixa densidade populacional, especialmente nas regiões norte e centro-oeste, ela acaba representando a rota preferencial para o crime organizado. De fato, comenta-se que mais de 75% dos municípios da fronteira estejam nas rotas do tráfico internacional, que partem das áreas produtoras de maconha e cocaína em países vizinhos e para aqui se adentram trazendo seus produtos. Os destinos finais são as próprias cidades brasileiras, além da reexportação para mercados ilícitos da Europa e Estados Unidos. O problema desses municípios de fronteira é a notada ausência do Estado, levando os moradores a ter uma sensação de descaso e abandono das autoridades em regiões de forte presença do crime internacional. Eu posso dizer isso, senhor presidente, porque moro num estado que faz divisa com a Bolívia. E na fronteira, ali que pega de Lacerda até Cáceres, e os municípios de Rondonópolis, Cuiabá, se tornaram verdadeiros corredores, e esses municípios são vítimas desse conglomerado ilegal que faz seus negócios ilícitos usando esses municípios como rota. Mas concedo com muito prazer uma parte à senadora Ana Amélia. Senador José Medeiros, da mesma forma como o seu estado, Mato Grosso, que também Vossa Excelência defende aqui nesta casa, eu sou de um estado, o Rio Grande do Sul, que tem fronteira com 2 países. O Uruguai, que acaba de regulamentar a produção, a comercialização e o consumo de maconha, e a Argentina. E nessa fronteira, que se diz que é um verdadeiro queijo suíço, porque é cheia de furos, e aí está exatamente o perigo. O contrabando de armas, contrabando de cigarros, com enormes prejuízos para toda a produção, sem falar no contrabando de vinhos e de outros produtos. Então, de fato, Vossa Excelência chama atenção para vários problemas. A fiscalização, a questão da defesa agropecuária, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal no controle dessa região,
E aí não se regulamentou até agora a indenização de fronteira, que é um aspecto relevante para esses profissionais que têm esta missão de Estado de um controle mais rigoroso. Quando debatemos o problema de drogas, quando cheguei no Senado em 2011, numa subcomissão para tratar de crack e outras drogas, nós nos deparamos com um depoimento do responsável da Polícia Federal, que disse simplesmente o seguinte: se dobrasse o orçamento para a Polícia Federal na fronteira, seria triplicado ou quadruplicado a apreensão de drogas e contrabando nessas regiões de fronteira, especialmente na chamada tríplice fronteira, que é Paraguai, Argentina e Brasil. Então, agora, com o agravamento da crise, na cidade de São Borja, foi registrado recentemente cenas eu diria, cinematográficas de um crime de perseguição, e o aumento da violência na fronteira tem sido extraordinariamente elevado, exatamente por falta de investimentos nesse setor e um certo abandono. E o CISFRON, que é um dos programas melhores, mais bem estruturados das Forças Armadas, especialmente do Exército, que é o sistema de vigilância da fronteira, está também com o seu orçamento contingenciado. Então, assim, não há como ter uma perspectiva de que quem vive na fronteira tenha os problemas relacionados à segurança resolvidos. Agora, com o Uruguai, ver o que vai acontecer, e como disse Vossa Excelência, tem cidades, a cidade de Santana do Livramento e Rivera, do lado uruguaio, a gente não sabe, às vezes um pé está no Uruguai e o outro pé da gente está no Brasil. Da mesma forma, em Chuí. Então, nessa cidade. Nas outras, ela é cortada, as cidades, por um rio. E todas elas, tanto na Argentina quanto no Uruguai, é essa a nossa situação também, de um abandono que é inexplicável pela relevância que temos na relação com o Mercosul. Obrigada, senador, e parabéns pela abordagem desse tema. Na verdade, eu que agradeço e pela relevância do sua parte, senadora, e peço que seja, senhor presidente, também anexado ao meu pronunciamento, pela relevância com que traz ao pronunciamento. Mas, senhor presidente, a senadora Ana Amélia praticamente descreveu ipsiliter o que acontece nas nossas fronteiras. Nós temos uma fronteira seca muito grande e com pouca fiscalização. E esse é o tema. Talvez uma das maiores chagas que arrebenta o Estado brasileiro hoje seja a fiscalização, em todos os aspectos. Hoje tivemos, por exemplo, uma sessão, uma audiência pública na Comissão de Agricultura, que é presidida pela senadora, por coincidência, a senadora Ana Amélia, que está aqui, e tratamos de um tema muito específico do estado de Sergipe, mas que criou-se virou um caso tão grave que acabou chegando aqui ao Senado. Mas é um caso que representa milhares pelo Brasil inteiro. E tudo a gente verificou ali pelos primeiros indícios de que a situação chegou daquela forma por causa da falta de fiscalização dos órgãos competentes para isso. Nós tivemos recentemente aqui falando e aprovando uma medida provisória que se tratava do ajuste fiscal, que eu repeti por diversas vezes aqui nessa tribuna. Não necessitava que o ministro Joaquim Levy tivesse enviado aqui para casa aquela medida provisória. Tratava-se da questão do seguro-defesa. Eu falei, bastava que as nossas instituições, que os nossos órgãos de fiscalização funcionassem, que nós não teríamos tido aquele prejuízo, o rombo nas contas públicas por causa da fraude no seguro-defesa. E assim também no seguro-desemprego. E agora, eu falei isso porque nós estamos falando justamente de fiscalização, mas as nossas fronteiras estão abertas, e estão abertas por falta também de fiscalização. E nesse caso, o mais grave pelo seguinte, o Senado da República aprovou aqui, e posteriormente foi para o governo, e o governo sancionou uma lei, essa lei que a senadora Ana Amélia agora há pouco disse aqui. É uma lei que, na verdade, o nome dela ficou convencionado como indenização de fronteira, mas ela, na verdade, também faz a fixação de servidores em locais de difícil fixação de pessoal. O que é isso? São lugares onde os servidores não têm interesse de ficar. E essa lei justamente resolvia esse problema. Então, lugares como o Amazonas, onde
as pessoas não querem ficar, essa indenização iria ajudar a fixar essas pessoas. Então, mas a lei foi aprovada pelo Legislativo, foi mandada para o Executivo, que sancionou, mas não houve a regulamentação de quais municípios iriam fazer jus a isso. E qual a utilidade disso? A utilidade é que os grandes centros educacionais preparam melhor, obviamente, as pessoas, os chamados concurseiros. Então, esses meninos saem desses cursinhos, prestam os concursos, lá no interior do Amazonas, lá no interior de Mato Grosso, lá no interior do Nordeste, lá na fronteira, e eles já chegam lá de costa. Passado o período do estágio probatório, eles querem vir, obviamente, para os seus locais de origem. E, com isso, acabam as fronteiras ficando descobertas, porque o governo não consegue fixar essas pessoas. Se o governo federal regulamentar essa lei, com certeza o cenário será outro. Mas isso tem que ser urgente, para ontem, porque não condiz com a lógica que o país continue a combater o crime, por exemplo, combater o tráfico no varejo. Tenho repetido isso aqui por diversas vezes. Fazer apreensão de drogas nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo ou nas periferias de Belo Horizonte, não se coaduna com a lógica. Por quê? Porque você vai precisar de mais recursos, de mais pessoal para combater aquilo no varejo, petequinha por petequinha, sendo que você pode fazer isso na fronteira, na entrada, você combater no atacado. Da mesma forma, fazer o combate ao tráfico de armas, apreendendo revólver por revólver, fuzil por fuzil, lá nas favelas, é contraproducente, foge à lógica, porque você pode combater isso no atacado. Mas, para isso, nós precisamos de que a fronteira esteja aparelhada, precisa de recursos humanos. Mas digo que é mais economia você investir na segurança da fronteira do que você investir em recursos humanos e em equipamentos para combater o tráfico no varejo. Mas, como dizia, senhor presidente, a lista de delitos cometidos na fronteira, ela é bastante conhecida. É o narcotráfico, o contrabando, o descaminho, tráfico de armas e munições, crimes ambientais, contrabando de veículos, imigração ilegal, invasão de áreas indígenas, garimpo ilegal, contrabando de pessoas, lavagem de dinheiro, além da crescente suspeita de também estarem acontecendo atividades ligadas ao terrorismo internacional. A resposta das autoridades constituídas em relação à faixa de fronteira, que representa quase 27% do território nacional, ainda é bastante tímida frente aos problemas encontrados. A repressão direta às atividades ilícitas registradas, estatísticas crescentes de prisões e apreensões, só de entorpecentes, segundo os dados oficiais, a apreensão subiu 87,6%. Subiu de 87,6 toneladas em 2012 para 222 toneladas em 2014, chegando a mais de 24 toneladas só em janeiro deste ano. Mas como não é possível, no caso brasileiro, uma garantia de fechamento da fronteira ao crime, poucos efetivos, poucos recursos, fronteira de grande extensão, podemos estar produzindo o efeito contrário ao desejado. Ao invés de cessar o tráfico, o aumento da repressão faz subir o preço da droga e das armas, tornando o mercado ainda mais atraente aos bandidos. Porque como o nosso combate ao tráfico, ele não consegue fazer aquele, a ponto de alijar o tráfico, ele na verdade faz o quê? A polícia está servindo ao tráfico. A polícia está servindo como indutor dos preços, porque sobe o risco da atividade e aumenta o preço, obviamente. Então, o Estado brasileiro gasta uma boa fortuna para que os traficantes ganhem bastante dinheiro.
Nos preocupa, sobretudo, que aconteça um engajamento crescente das populações economicamente mais frágeis desses municípios nas atividades ilícitas. Desde o pequeno transportador de mercadoria contrabandeada ou descaminhadas pelas fronteiras, em locais como notórios, como Foz do Iguaçu ou Ponta Porã, até os grandes carregamentos de drogas e armas que, infelizmente, conseguem alcançar os grandes centros urbanos do país. Vemos cada vez mais a participação dos brasileiros mais vulneráveis, presos aos milhares nas operações conjuntas do Exército, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Receita Federal e dos contingentes das forças dos estados e municípios, por vezes com apoio de militares dos países vizinhos. Como resultado, aumenta também a violência nessas cidades próximas às fronteiras ou atravessadas pelas rotas dos tráficos, com asfixiamento das finanças dos traficantes nos paraísos fiscais internacionais. Esses traficantes passaram a pagar as mulas com o produto. Ou seja, o sujeito vai levar 20, 30 quilos de cocaína para São Paulo, por exemplo, ele recebe lá os seus 2, 3 quilos em pagamento por aquele transporte, mas ocorre um fenômeno que até algum tempo atrás não ocorria. Ele, assim que entra em território brasileiro, ele quer desovar aquele produto, ele quer transformar o seu produto em dinheiro. E aí o que ele faz? Ele vai no município de Cáceres, de Rondonópolis, lá no Mato Grosso, por exemplo, municípios que não estavam acostumados com a realidade do tráfico e que passaram a ter hordas de zumbis pelas suas ruas. E ali não tem políticas públicas. Se no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, nos grandes centros, já não se tem tanto preparo para lidar com isso, imagine esses municípios que não estavam acostumados com essas realidades. Alguns municípios de Mato Grosso, Cito Livramento, Poconé, cidades pacatas, municípios de 2, 3 mil habitantes, alguns 8, 10 mil, mas que os moradores antes dormiam com suas casas de janela aberta. Hoje nem os sitiantes têm paz mais. Então, o que acontece? O tráfico, ele cada vez mais, ele se aperfeiçoa, ganha mais dinheiro, mais fortunas, e as cidades, os municípios ficam cada vez mais vulneráveis. Senhor presidente, já me encaminhando para o final, só quero dizer o seguinte: o aumento da repressão a essas atividades ilícitas, ao tráfico, por exemplo, nós temos que chegar a um consenso de que tipo de política nós queremos. Queremos reprimir, queremos ser uma repressão ou queremos prevenir? Porque hoje nós nem reprimimos direito, nem prevenimos direito. E esse é um dilema que precisamos resolver. É necessário também avançarmos na criação de alternativas econômicas, senhor presidente, que impeçam o fácil recrutamento pelo crime organizado das populações fronteiriças, das populações vulneráveis. Isso exige uma ação coordenada que ultrapassa os órgãos de segurança, alcançando educação, saúde e, sobretudo, desenvolvimento econômico, capaz de gerar emprego e renda dentro do mercado formal. Se o esforço necessário para a coordenação de ações entre os órgãos de segurança já é notável e desafia diariamente a capacidade de gestão das nossas autoridades, penso ser ainda mais complexo propiciar o surgimento de propostas integradas com as áreas econômicas e sociais dos governos federal e de estados e municípios. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não estamos diante de uma luta fácil ou rápida de ser vencida. Entretanto, a passividade tampouco gera resultado. É necessário sermos agressivos e garantirmos pesado investimento nas fronteiras, não apenas na vigilância e repressão, mas, sobretudo, na criação de alternativas que afastem a população da tentadora, por ser rentável, atividade ilícita ou criminosa. Necessitamos de maior apoio e recursos às Forças Armadas e às polícias dos vários entes públicos que cooperam no combate ao crime. Também elas frequentemente relegadas a segundo plano pelos governantes. Mas, acima de tudo, é preciso combater a pobreza com geração de emprego e renda, com mais presença do Estado por meio de políticas públicas efetivas
única maneira de interrompermos o aparentemente inesgotável fluxo da mão de obra para o crime. Esse é um desafio, senhor presidente, que temos sob pena de nos transformarmos um Estado vítima de um outro Estado, o Estado paralelo que, na verdade, detém o grande poder econômico e que vive aí à margem e escravizando os brasileiros vulneráveis que estão nessa faixa de fronteira e deixando os municípios em extrema dificuldade, por sua vulnerabilidade em não conseguir enfrentar essa realidade que se impõe nesses locais de fronteira. Muito obrigado, senhor presidente.